Olá, Creuza. Bom, é o seguinte, o início do sétimo ano, né, a gente já começa trabalhando com o conjunto dos números inteiros, ok? Então, para entender um pouquinho, né, para já não chegar assim já direto no conjunto dos números inteiros, é importante a gente compreender que anteriormente o conjunto utilizado, anteriormente o conjunto dos números inteiros, era o conjunto dos números naturais. Símbolo esse N doidão aqui, né? E o conjunto dos números naturais estão 0, 1, 2 e lá vai, né? Um conjunto infinito. O conjunto dos números naturais, eles conseguiam satisfazer, por incrível que pareça, somente duas operações, ok? Só satisfazia a adição e a multiplicação. Por quê, professor? Veja bem, olha só. A gente diz que esse conjunto ele é fechado na soma e na multiplicação. Na verdade, ele é, dentro da matemática, da álgebra pura, a gente chama ele de anel, né? Mas assim, o conjunto dos números naturais, se você pegar dois naturais, por exemplo, eu vou pegar o 2, eu vou pegar o 3, e você somar, isso sempre vai acontecer para a adição. Se você pega um natural, você soma com outro número natural, o resultado vai ser sempre um número natural. Olha só que interessante, né? E a mesma coisa vai acontecer para a multiplicação, né? Se pegar um número natural, se multiplicar por outro natural, sempre o resultado vai ser um número natural, tanto 2 quanto 3 quanto 6, todos eles pertencem ao conjunto dos números naturais. Porém, para subtração, nem sempre é verdadeiro esse negócio aí, né? Veja bem, suponha que você tenha 7 e você tira 5. Ah, professor, mas aí vai funcionar. De fato, o 7 é natural, o 5 é natural, 7 menos 5, 2, o 2 é natural. Agora vamos trocar aqui os elementos aqui da subtração, minuendo e subtraindo. Agora eu tenho 5 e tiro 7, brother. Você já pode pensar. Intuitivamente, né, muitos estudantes já respondem, professor, é menos 2. Ok, de fato é menos 2, só que menos 2 é um número natural? Não é um número natural. Então, o menos 2 ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, foi criado um conjunto que, de certa forma, os dois conjuntos são infinitos, né? Mas a gente começa a dizer que um é maior que o outro, mas é chamado de conjunto dos números inteiros, e o símbolo é esse Z. Esse Z ele engloba, né, os naturais, o conjunto dos naturais está contido dentro do conjunto dos inteiros. E agora, brother, esse conjunto ele é capaz de somar, eita, vou pegar o black, ele é capaz de somar, de multiplicar e também de subtrair. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você pegar um número inteiro e subtrair, o seu resultado vai dar inteiro. Então perceba, para essa conta agora que a gente fez, o 5 é inteiro, o 7 é inteiro e o menos 2 também é um número inteiro, ok? Aí vocês podem estar perguntando, puxa vida, e a divisão, né? Então a divisão tem outro conjunto, né? Outro conjunto, que é o conjunto dos racionais. Então é outra história, né? Mas a ideia aqui é entender então um pouquinho do conjunto dos números inteiros. Como é que funciona o conjunto dos inteiros? Então vamos dar uma olhada aqui na reta numérica, tá? Então vou jogar aqui uma malinha quadriculada. Tchan, tcharam, tchan, tchan. Vamos fazer uma reta. Olha lá. Bom, a reta começa sempre na origem o zero, né? Então, supõe aqui, nesse ponto aqui, nós temos o nosso colega zero. Para cá, lembrando, ó, essa é a reta dos inteiros, então vai o símbolo aqui para identificar o Z, tá? Parece que esse símbolo tem a ver com o nome do cara que criou, o cara era alemão, enfim, não vai muito ao caso, mas o símbolo é Z. Tem gente que poderia achar que seria o I, né?
Só que o i já é usado, tá? E esse i aí não é o i francês, não. Ah, o i ele já é usado para o conjunto dos irracionais. Então, realmente a gente tinha que usar uma outra letra, tá? Então, foi adotado esse z. Tá? Os símbolos matemáticos, eles sempre vêm, o símbolo dos conjuntos, ele sempre vem de uma forma assim, com dois tracinhos, tá? E por aí vai. Então, vamos lá. A reta numérica, então, a origem começa no zero. Aqui eu tenho, vamos lá, o 1, 2, o 3, o 4. Sou infinito? Sim, senhor. 6 e vida que segue. Agora a gente vai começar a trabalhar o outro lado. E para cá a gente vai considerar que é algo negativo. Então eu vou ter o menos 1, eu vou ter o menos 2, eu vou ter o menos 3, eu vou ter o menos 4, eu vou ter o menos 5. De tal forma que vai se comportar igual ao outro lado. O lado direito tende ao mais infinito e além. O lado esquerdo tende ao menos infinito e além. Ok? O importante é a gente perceber que para o conjunto dos números inteiros não vale esses espacinhos aqui, ó. Esses aqui, esse espacinho entre um número e outro, ele não vale, ele não é inteiro. Ok? Então ele vai pertencer a um outro conjunto numérico, mas nesse momento é importante saber operar dentro do conjunto dos inteiros, né? É o nosso objetivo aí, principalmente no início do 7º ano, tá? Bom, a ideia aqui é entender que essa reta, ela vai representar e ela vai ter alguma utilidade na nossa vida, né? Por exemplo, então vou colocar algumas. Suponha lá, você tá passear com a família, tal, aí você sai aqui de Floripa, né? Aí suponha que tá um dia quente pra caramba aqui, sei lá, 25 graus Celsius, né? Suponha, temperatura. Puxa vida, que legal. Aí de repente, se você vai lá, você tá no inverno e tal, você vai lá onde é que vende maçã lá que eles plantam, Fraiburgo, pode ser Fraiburgo, enfim, vai lá para Fraiburgo. Chegou lá em Fraiburgo, brother. São Joaquim, né? São Joaquim, acho que São Joaquim é. Chegou lá em São Joaquim, brother. Você chegou lá, tá marcando lá na rua, né? Tem um termômetro, aquele relógio termômetro, tá assim, ó, menos 2 graus. O que aconteceu, meu irmão? Quer dizer que a temperatura estava em 25 quando você saiu de Floripa. À medida que a viagem foi passando, você foi se aproximando da cidade. Essa cidade, nesse momento, ela estava com uma temperatura, acredito que é uma cidade mais alta, né? A temperatura estava mais baixa e a temperatura ela foi caindo. Chegou a um ponto que ela foi para 0 graus, 0 graus Celsius, e depois ela baixou. Então, tá aí. Por isso que a gente utiliza os números negativos. Uma outra forma também é quando a gente está medindo o tempo, né? Quando a gente começa a medir o tempo, a gente não está medindo o tempo desde lá do evento do Big Bang, né? Então, a gente está medindo o tempo desde da idade de Cristo, né? Então a gente tem um marco, geralmente a gente tem o antes de Cristo, né? E o depois de Cristo, o famoso ICDC, né? Então aqui a gente fala que é o tempo que o tempo zero, né? Daqui para cá a gente começa a contar o tempo, aí a gente adiciona o AC. O nosso AC, o nosso antes de Cristo, é equivalente ao nosso tempo negativo. Então, se a gente pegar Pitágoras lá, né? Eu não sei exatamente quanto tempo viveu, mas ponha lá que viveu os 300 anos antes de Cristo, a gente poderia dizer que ele viveu 300 anos a menos 300 anos antes da nossa referência, né? E depois de Cristo, enfim, 45 anos depois, aí ele já viria com um sinal positivo. Só que os matemáticos, a gente não usa, geralmente a gente só vai usar o sinal mais na frente do número para identificar que ele é positivo, se for necessário. Caso não seja necessário, a gente não utiliza não. Por quê? Porque a gente não gosta de ter trabalho. Matemáticos não gostam de subir para cima.
né? Descer para baixo, assim vai. A gente gosta de utilizar e ser bem simplificados. Como assim, professor? Da seguinte forma, se eu escrevo para você, aqui, ó, esse aqui é o número 13. 13. 13. Você tem dúvida se é mais 13 ou menos 13? Não, né? Se é 13 positivo. Então, se ele é positivo, eu não preciso colocar o sinal de mais aqui na frente dele. Só quando for necessário. Agora, se ele for negativo, independente, né, da situação, eu sou obrigado a adotar o sinal menos que antecede o número, ok? Então, esse sinal, na verdade, ele está dizendo se ele está à direita ou à esquerda da reta numérica dos números inteiros, ok? Bom, a ideia é essa aqui. A gente também pode pensar na questão da distância, né? Se analisarmos uma outra situação, suponha que eu estou analisando, bom, estou analisando ó, suponha que eu tenho isso aqui é para ser o mar, tá? Então suponha aqui que eu tenha uma distância, ok? Que ela vai estar, e vai ter uma referência aqui que vai ser o nível do mar e uma profundidade, né? Então suponha, né, que eu tenho uma, pô, não melhorei aqui esse meu desenho aqui, né? Mas suponha que faça isso aqui, oi, pretinho, ó. Suponha que faça isso aqui o desenho, né? Então, se eu perguntar para vocês qual que é a diferença de altura, então vamos chutar uns valores aqui. Suponha que aqui, ó, do nível do mar até o topo, eu tenha 1000 metros, tá? E nesse ponto que é o nível do mar, eu vou ter 0 metros, porque começa a medir daqui para cima, ok? E suponha que aqui tenha uma depressão, ou uma fossa, né? Porque está na água e tal. Então eu posso, sei lá, vou dizer que aqui tem 2 aqui, 2, sei lá, uns 400 metros. Aí você pode utilizar como referência o nível do mar, né? Tipo, qual que é a profundidade desse lugar? Vou usar aqui a referência. Ó, ele é 400, ele tem 400 metros de profundidade. Você já está entendendo que se é profundidade abaixo do nível do mar. Ele tem ou 400 metros realmente abaixo do nível do mar, ou menos 400. Então esse cara pode ser identificado como menos 400 e esse como mais, né, 1000. Aí agora a pergunta que muitos de vocês geralmente vão errar quando a gente faz, qual que é a diferença então de a distância, a diferença de altura do ponto mais elevado para o ponto mais baixo, né? Aí tem gente que faz assim, ó, pega 1000, subtrai 400 e coloca 600 metros e erra tudo. Por quê? Porque você tem que pensar que é o seguinte, brother. Poxa, essa borracha aqui tá. Aqui. Você tem que pensar aqui. Do ponto mais alto até a minha referência é 1000 metros. E depois eu tenho que adicionar essa distância que vai do zero até o U, esse ponto de menos 400 metros, né? Então nesse caso, a gente acaba escrevendo assim, ó. Então a tua distância aqui, a tua diferença, ok? Vai ser o 100 mais o 400. Então tem uma diferença aqui de 1400 metros. Diferença. Quando a gente fala diferença, geralmente a gente utiliza a letra delta, né? Por exemplo, aqui diferença de distância. Poderia falar que seria isso, tá? Mas aí você está falando, puxa vida, professor, diferença não é o resultado da subtração? Exato, é o resultado da subtração. Então aqui, na verdade, a conta que acontece, quando a gente está calculando uma diferença, é sempre maior menos o menor. E o maior é 1000 e menos o menor, só que o menor é menos 400.
e nas próximas aulas a gente vai entender que essa situação vai tornar esses sinais positivos, e de fato porque a gente acaba que soma, né, a chegar nesse resultado aqui. Então, se você não entendeu essa parte aqui, não se desespere, a gente não está em operações ainda com números inteiros. Isso aqui é só uma introdução, né, para apresentar esse conjunto para vocês. A partir das próximas aulas aí a gente já vai entrar em alguns conceitos basilares, como oposto, como valor absoluto, módulo, número simétrico, ok? Valeu, galerinha, abraço do Creuso e até mais.